Olá, eu sou a Luane Domingos. Muito que bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Guilhermina Urzi. Eu sou a Ana Silva. E esse é o Café com Aroma de Travesti. 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 Travesti. Quarta-feira, às 7 horas da manhã, e o que 3 travestis conversam num café da manhã. Eu digo que ele pode ser disruptivo, pode ser político, genuíno e descontraído. Analisamos de conduta e hábitos de uma sociedade cisgênera, machista e inconsciente. Mas por que inconsciente, Guilhermina? Interessante, o programa tá cheio de novidade. Eu vou começar introduzindo uma história aqui pra vocês, um conceito. O conceito da rádio. A rádio, ela surge no movimento pós-ditadura, com um cunho extremamente divisor de política. Direita, esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda. Enfim, a rádio, ela também foi se decodificando com o passar do tempo. E dentro da rádio começou a ser introduzidos novos códigos, dentro da publicidade, mídia, produto e até mesmo pornô chanchada. Introduzindo isso, eu digo pra vocês aí de casa que o intuito do nosso podcast é extremamente de inclusão. E no programa de hoje iremos abordar temas assim que dá pra vender e aprender muito, que são raça, transgeneridade e classe. Então, gente, abordando sobre esse assunto, raça, eu vou trazer aqui um embasamento através do livro da Cida Bento, Pacto da Branquitude. E esse fenômeno tem um nome de branquitude. Pacto de cumplicidade não verbalizado entre pessoas brancas que visam manter seus privilégios. Bom, eu vou trazer um relato, entendendo agora, com 27 anos, o que é esse pacto da branquitude, porque muitas vezes me senti compactuando com esse pacto que a branquitude fez para anular até mesmo a minha existência. E eu trago um exemplo bem simples e genuíno que vem direto e mostra como que é essa estrutura, que é o exemplo da infância, onde já aconteceu casos em atividades escolares que eu sempre era a última a ser escolhida para estar fazendo esse par, né, durante essa atividade escolar. Nas dinâmicas da vida, nas brincadeiras dos parquinhos, sabe? Quando chegava esse momento de escolha, eu via que o pacto da branquitude ele estava bem selado e era difícil de quebrar, ainda mais quando não se tem um entendimento. Então eu meio que compactuava aquilo, com aquilo e ficava quieta, sabe? Então acho que eu compactuei sim por não ter essa consciência, mas compactuando inconscientemente. Como que é pra você, Ana? Eu acho que os primeiros episódios de... Quanto mais escura, mais rejeitada, né? Eu acho que a gente recebeu formas diferentes do racismo, porque eu sou uma negra de pele clara, você é uma negra retinta. Sim. E eu acho que o que eu mais senti foi em relação ao cabelo também, porque eu tinha um cabelo crespo. E tinha muita essa piadinha das crianças brancas brincarem, tipo, o microfone, macaco. Não, você acha engraçado, porque quando você recebe uma opressão, é mais fácil você nervoso, rir. Tá, mas é mais fácil você rir junto, mas você não entende o que tá acontecendo, né? E é justamente nessas atividades, tipo, vamos brincar de, vamos lá, esconde-esconde, polícia e ladrão. Quem que é o ladrão? Quem que vai correr atrás? Quem quer se esconder com a negrinha? Ninguém quer se esconder com a negrinha. Quem vai ser a Bonnie Clyde? Quem quer beijar a negrinha? Quando que você deu o seu primeiro beijo? Bem tarde, hein? E foi com uma pessoa indesejada. E pra você, Guilhermina, como que foi entender esse pacto da branquitude formado desde essa estrutura da infância? Entendendo agora o que a gente tá trazendo pra você, porque eu também acredito que os pactos que você fez durante a sua infância foram inconscientes, porque hoje você já tem essa consciência e tá lutando pra quebrar os pactos agora, durante a sua fase adulta. Bom, refletindo aqui o que vocês estão trazendo em relação à infância, nada mais é do que estrutura, né? E quando a gente é criança a gente não tem noção, vocês não tinham noção, até mesmo das violências, do racismo, das estruturas que abarcavam os corpos de vocês, né? Eu fico refletindo sobre os pactos, estrutura política ou até mesmo estruturas sociais, que também é uma responsabilidade
da escola, do colégio, ou até mesmo da tutela familiar. Mas como somos corpos trans travesti, muitas vezes a gente não tem esse embasamento. A gente não vai ter esse zelo, sabe? Dentro do nosso âmbito familiar, né? Do nosso berço. Sim. Então, muitas vezes a rejeição ela vai ser latente desde o berço, desde o processo de crescer, da adolescência e chegar na nossa maturidade que temos essa consciência hoje, né? Não tô dizendo que eu sou perfeita, enfim. Mas hoje a gente já tem uma certa consciência, eu já tenho uma certa consciência. Então, a gente vai também reformulando e mudando e voltando pra criança, refletindo em análise. É muito doido, porque a perversidade ela já estava presente ali, a partir dos relatos que vocês estão trazendo, né? É crescer uma criança, adolescente insegura, de se achar feia, de ter que normalizar um corpo e se embranquecer, né? Até porque essas referências negras, apesar de vir nossos pais, muitos dos nossos pais não são racializados. A gente cresce numa sociedade branca, né? As nossas amizades também não entendem o que é isso. Então, tipo assim, é muito, como você disse, perverso a gente crescer. Sim. E só entender isso, dessas violências, na fase adulta, né? Que bom, né? Mas que lutamos e lutaremos para que próximas gerações, seja na escola, seja na família, entendam esse processo do nosso lugar no mundo. E não crescer com a sensação de que você será diminuído, né? Pegando um gancho que você acabou de falar, Ona, é muito doido também a gente pensar nessas estruturas e ver essas correlações, né? Assim, vocês contaram relatos de criança e etc. Beleza. Quando você cresce, você entende a sociedade como um escopo de extensão do que você viveu na forma criança, adolescência, de educação, né? Base. Mas e quando você não tem isso? Como que você cresce com isso? Como que você vai se imaginar, se projetar na sua adolescência? Aí é onde entra as mazelas, é onde entra todas as violências que foram sucumbidas dentro dos nossos corpos, introduzidas. Então tudo isso gera lacunas e buracos psicológicos na gente mesmo, até de aceitação, de se olhar no espelho, se refletir e se identificar, né? Enfim, nas minhas pesquisas, nos meus estudos e também no meu compromisso enquanto branca, eu vejo que a quebra desse pacto é justamente estar propondo isso que a gente está fazendo. O nosso videocast, o nosso podcast é essa proposta de comunicação, né, meninas? Então, sim, eu sinto que a gente tem que cada vez mais se responsabilizar, não só pelas nossas atitudes, não é dizer, a Guilhermina que é antirracista, sobretudo a gente tem que aplicar, né? Sim. Agora pegando um gancho sobre essa Virgínia, que é falar sobre raça, sobre a nossa adolescência, sobre a nossa infância e as mazelas que refletem a nossa vida adulta, queria trazer uma polêmica da semana. Jornalista tal, de revista tal, publicado no dia 13 de abril, publicou a seguinte matéria: até quando viram mulheres, homens continuam no espaço de dominância. Ganhou na Mega Sena, Lorena? Não. Eu Gente, ganhei. é falso, tá? Se me vê de Chanel, alguém me deu. Alguém me deu. Não, mas, gente, é o seguinte. Quando você transiciona, é uma série de acontecimentos, porque depende muito da sua família. Se você vem de uma família conservadora, como a maioria de nós, rejeição da família, desemprego, porque você é uma pessoa trans, o seu corpo é normalizado na noite, na marginalidade, na prostituição. Eles não esperam que você esteja trabalhando como atriz, como modelo, como produtora, como performer, como jornalista, como uma estudante. Não normaliza os nossos corpos em espaços formais, vamos dizer assim. E na matéria ela discorre uma atriz trans que compartilhou a sua transição no TikTok. O TikTok é uma ferramenta de longo alcance, de grande escala, que você pode irritar e ficar famosa. Porventura, a atriz foi convidada para grandes publicidades nos Estados Unidos e a jornalista entendeu que só porque a menina transicionou, ela tá ocupando lugares de mulheres em publicidade, só que não é assim que funciona. Não, não mesmo. Eu acho que os espaços são eles até mais negados depois da nossa transição. E se você for falando do meu lugar, se você for uma travesti retinta, esse espaço ele acaba se afunilando a muito mais, porque daí você tem que entrar em todos os padrões da branquitude, mas sem deixar de ser negra. Sim, sim. Mesmo você sendo qualificada, experiência Ona Silva, ensino médio, o inglês avançado, eu não servia para continuar trabalhando no meu escritório, que eu trabalhei desde a minha adolescência como menor aprendiz, e na minha transição eu fui demitida.
Na minha transição, minha família não entendeu e não aceitou. Na minha transição, eu fui obrigada a estar na marginalidade porque o meu corpo não condiz com a normatividade. Isso né? se chama também um pacto narcísico, Sim, né? sim. Da sociedade. Porque, para além do pacto da branquitude, existe esse pacto narcísico. Então, eles vão pactuar, assim, de uma forma muito estratégica, ao ponto de, mesmo a gente, assim, sofrendo para estar nesses espaços, nos qualificando, tendo qualificações até superiores a pessoas brancas e cisgêneras, mulheres e homens, mesmo assim, a gente não é chamado para uma publicidade, para uma oportunidade de emprego formal, Porque até quando você para um freelance até. Até quando você transiciona, esperam que você tenha um corpo cisgênero e passabilidade cisgênera, porque assim é mais aceito, assim é mais bonita. Assim não choca tanto a estrutura. Higienizado. E é muito triste você, jornalista, publicar uma matéria de longo alcance, Brasil inteiro, e você se responsabilizar por isso porque você tá criando informação, você tá compartilhando informação, e você tá manchando e sujando uma causa. Isso é um serviço, Sim, né? de Um serviço. Ainda mais como comunicador. É né? muito. Você tem que passar principalmente- assim a informação pra desconstruir, não pra deixar tudo mais concreto. Porque senão assim a gente não transforma a nossa sociedade. Ou construir até mesmo uma perspectiva e um pensamento coletivo de mais violência jogada para os nossos corpos, Sim. né? Eu vou pegar esse gancho que a Ana citou agora sobre a matéria, não vou muito longe, o que aconteceu na diretora e roteirista do Harry Potter, né? J.K. Rowling. Exato, saiu recentemente uma matéria que ela falou que ela criou o personagem Os Dementadores da Morte, que ela fez a associação, na verdade, né? Ela fez um comparativo com os corpos trans travestis. Ou seja, dizendo que nós somos as Dementadoras da Morte, que nós somos esse lugar negativo, né? Trazendo A maçã um lúdico. podre. A maçã podre. E eu volto pra minha infância, no meu processo de transição, que eu transicionei muito nova, eu transicionei com 14 anos, eu tenho 30 anos. Nem a minha família entendia direito, né? Minha família vem de um lugar de extrema pobreza, enfim. Então também não tinha essa consciência, porque a ignorância ela também está atrelada com o conhecimento. Então, sei lá, o que minha mãe ela poderia me dar de estrutura ou de me fornecer enquanto ferramentas, nada mais é do que muitas violências. Então minha família, de fato, ela não estava preparada para nos receber. E não estou dizendo que isso é uma culpa, longe de culpa, porque a culpa é cristã. Mas eu digo de consciência social, né? Então os nossos corpos, eu tenho uma fala também que está dentro da minha pesquisa, que eu acho muito legal, e atravessa isso que a Ana trouxe pra gente aqui no programa, sobre Batcaverna. Então a gente está transcrevendo uma nova narrativa. Esse podcast, esse videocast é transcrever essa nova narrativa e desbinarizar essa identidade de Batcaverna. Né? Travesti toma água, travesti bebe Batcaverna toma só da gente ser café. um corpo noturno. Isso, por que eu levo pro Batcaverna? Obrigada, Ana. Por que eu levo pro Batcaverna? Pra justamente desmistificar isso e automaticamente fazer uma denúncia. Sim. Porque você vai no supermercado, eu vou no supermercado, eu consumo como a sociedade inteira consome, como as mulheres cisgêneras. Óbvio que não é a mesma coisa, eu não tô dizendo isso, Sim. mas a gente é um ser humano. E tudo isso que você falou é um processo de desumanização, é um projeto Sim. social, né? Eu acho que a vontade é igual, até vezes até mais, de ter esse poder de acesso às Sim. coisas. A gente Que tem que pessoas tá sempre- cisgêneras que já têm Sim. isso. Mas, perdão, mas essas violências que a gente recebe, não generalizando, mas botando em pauta de mulheres cisgêneras que acham que a gente entra numa competição, a gente não passa pelos processos cirúrgicos, operatórios como uma menstruação, como engravidar, mas a gente entra no estupro, a gente entra no assédio para ir comprar um pão, para ir no mercado, para entrar dentro de um Uber, para entrar num banheiro. Então assim, transição não é um fetiche, muito menos uma fantasia. Sim. É 24/7. E não é garantia de vida. E não é garantia de Jamais. vida, porque se... vamos dizer assim, você como pessoa cis, quantas pessoas trans você tem no seu ciclo pessoal? Exato. Com quantas pessoas trans você trabalha? Quantas você vem numa vida normalizada, a não ser que você veja na rua? A gente Quantas você chama pra tomar até mesmo Um café? café. Exatamente. Amanhã. Bom, a gente vai entrar nesse tema que também abrange outras causas, não somente o corpo trans e travesti, mas que nos sucumbe ainda muito mais. Classe. Classe deriva de clássicos, que é da antiga Roma,
né? E a própria palavra, ela já diz sobre superioridade. Eu vou chegar introduzindo com a teoria marxista, que eu gosto muito, que a teoria marxista é sobre as divisões de classe. O que pra vocês, meninas, entendendo a travestilidade de vocês, o que levou o entendimento sobre classe? Acho que classe, pra mim, significa, ainda mais numa travesti preta, acesso. Quanto mais eu pertencer a uma classe de poder aquisitivo maior, eu acredito que os meus acessos serão maiores. E não que as dificuldades serão menores, mas eu acho que talvez não serão as mesmas. Porque pensando em classe, a gente consegue entender que o racismo ele também foi modernizado. Porque a classe ela vai se modernizando com o tempo que se passa. Então, eu tendo poder aquisitivo, isso já me torna tendo um acesso a essa classe que por muitas vezes me colocou na mediocridade, na sobrevivência. E hoje eu quero viver, eu acho que eu já cresci sobrevivendo. Eu sempre trago essa frase de que eu não nasci um corpo político, eu não escolhi ser um corpo político, eu sou um corpo político justamente por ser quem eu sou. Então, eu não quero mais sobreviver, eu quero começar a viver e a pertencer a essas classes que muitas vezes me foi negada e me rebaixaram, sabe? É muito legal você pautar isso, Lua, e pra gente causar um entendimento aqui coletivo, né? Em relação à classe, é muito doido que, voltando também pra minha experiência, né, pra minha travestilidade, eu só posso falar a partir do meu corpo, óbvio que a gente pode discutir, debater, se entender e chegar em outros consensos. Mas a classe também, ela entra nesse lugar de exclusão, né, de soberania, que você consegue adentrar e furar certas bolhas com o poder do capital, né? E aí, sei lá, voltando para minhas experiências e, enfim, dentro de pesquisa antropológica, de estudos, eu volto pro meu relato de prostituição. É muito doido porque a prostituição ela tem a quebra dessa moral e eu comecei a entender que o meu corpo ele era uma moeda. O meu corpo por si só ele já era um escambo, né? Então a travestilidade pra gente ela já é extremamente um processo de rejeição, até mesmo de invisibilizar pra gente a moeda, os acessos. Escola, emprego, estrutura romântica, relações afetivas e de amizade, enfim, se relacionar-se. Por que eu tô causando essa pulga atrás da orelha pra gente entender isso melhor, né? E aí eu vou voltar pra Ana porque eu quero escutar o que a Ana também tem pra dizer sobre o entendimento dela de classe. A, top trans. Alô. Não, muito... Cadê o selo de qualidade? Tá aqui atrás, do igual boneca na tela. Gente, mas assim, falando sério mesmo, piada só pra descontrair, subestimam muito os nossos corpos. Sim. Não espero que você saiba se comunicar, não espero que você saiba mexer no computador, não espero que você saiba falar inglês. N coisas que são botadas em... pequenas coisas até que são botadas em xeque em relação a como o nosso corpo é visto lá fora, porque obviamente a gente sempre vai cair na marginalidade. Ela é drogada, ela é prostituta, ela não sabe falar, ela não sabe se comunicar, onde ela chega ela escandaliza, ela barbariza, só que não é bem assim, né? Temos travestis no comando da nação, políticas, professoras, modelo, atrizes, médicas, advogadas, e a gente está nesse processo. Eu, na minha experiência própria, toda vez que eu começo a falar com alguém dessa genialidade, majoritariamente branca, nossa, como você fala bem. Nossa, você fala inglês? Como é que você aprendeu? É uma surpresa, né? Espero que a gente tenha normalizado, a gente ter uma decência, sabe? De se humanizar, de estar presente nos lugares, sabe? Eu minto quando eu falo. É muito doido porque esse processo de desumanização também entra com uma forma bem psíquica e cognitiva, né? Porque... E é muito legal você falar isso, que automaticamente a gente vai fazendo denúncias, a transfobia ela é velada. Sim. Assim como a gente botou no bloco anterior sobre o racismo, né? Sobre a transgeneridade. Mais uma vez um pacto. Outra vez, e se repetindo esse pacto, e como que a gente quebra. Por que eu falo sobre a surpresa? A Ana citou ainda há pouco sobre a sociedade cisgênera e na sua grande hegemonia branca se surpreendesse com, sei lá, a minha oratória, com a minha cognição, com a minha forma intelectual. E por um longo período eu achava isso e afofava o meu ego
como Um acalanto. como algo legal, como algo bom, como um elogio. Essa é a palavra correta. Não é tá? E na verdade nada mais é do que vocês anunciando, não. Vocês estão se posicionando em relação à transfobia de vocês. Por que você não espera que eu possa ser uma mulher que tem a capacidade tanto quanto você, ou talvez muito mais? Porque a transfobia, ela tá aí. Não me chame de senhora, me chame de senhora Luane. E é isso, porque eu vejo isso muito nítido também nos acessos que eu tô tendo agora, devido a toda a minha desconstrução social. E as pessoas realmente têm esse provoke de tipo, nossa, você é tão educada, que cai até naquele comparativo assim, ai, mas aquela tua amiga é assim, né? Você é tão mais quietinha, tão mais polida. Querem a confirmação de outra travesti. Só que eu faço Soraya, gente. Eu recebo calada o elogio, né? Porque sim, sou educada, minha mãe me deu educação. Por mais que eu fui buscar as outras educações que a minha mãe não me deu na rua, ela me deu muito bem o básico, que muitas vezes nem todo mundo recebe dentro de casa. Então, sim, eu jogo essa educação escancarada. Porque muitas das vezes, até pessoas pretas falam assim, nossa, você tá muito educada. Até pessoas pretas se chocam com a extrema cordialidade que eu utilizo ao me comunicar com as pessoas. E eu falo assim, gente, é normal. Eu sei que muitas das vezes parece até excessivo num âmbito mesmo de se zelar, sabe? De se proteger. Porque, tipo, você devolvendo com educação para uma sociedade que espera a má educação, que eles até mesmo devolvem pra gente, eu vou dar, assim, com a classe. E a classe, ela também entra nisso porque entra em camadas de exclusão, né? Se você tem certos acessos, você pode ser inserida. Se você tem certas caixinhas a ser preenchidas, você pode estar adapta a estar nesse local. Pegando o gancho aqui com vocês, só pra gente finalizar esse nosso último bloco, amarrar todos esses conhecimentos, essas estruturas, em relação às nossas estruturas, né? Cada uma tem a sua forma de se expressar e como foi criado, etc e tal, dentro dos seus redutos. Eu tive relações com algumas colegas trans, amizades trans ao longo da minha vida, nas minhas transições sociais. Mesmo que essa gata ela tinha um poder aquisitivo familiar, rica, depois que ela transicionou ela perdeu tudo. E aí novamente a gente vai entrar na desumanização dos nossos corpos. Então a classe ela também entra aí pro corpo trans e travesti, porque automaticamente a gente já é ceifada, até mesmo de poder ter uma estrutura mesmo que familiar. A rejeição. Sim. Né? Esse exemplo me lembrou muito uma situação que você até estava presente comigo, de uma travesti que eu conheci dentro de um centro de acolhida para pessoas trans, e que ela aconteceu esse mesmo processo. É uma pessoa que vinha de um acolhimento já de pessoas com poder aquisitivo considerável, ótimo, né, perante a sociedade. E depois da transição dela, ela foi descartada. E o que mais linka com isso é porque ela já fez 18 anos. Então eles já viram como assim, não é mais responsabilidade minha. Isso. A essa responsabilidade social e materna e paterna não corresponde mais a mim, e fez esse descarte. Uhum. Se a mulher negra tá na base da hierarquia da sociedade, a mulher travesti ela não entra nem na margem. Porque, como você falou, desumanização é demonização dos nossos corpos. Sim. Não só eu, assim como ela, muitas outras passam por esse processo no começo da transição. Sim. A gente passa de ser... como que eu posso dizer? A gente é um produto consumível para os homens, apenas para. Não é para estudar, não é para ter uma vida digna. E isso é foda, porque subestimam a nossa capacidade de cognição, de dicção. Porque as pessoas se surpreendem quando você fala inglês, as pessoas se surpreendem quando você fala que você não trabalha com prostituição. As pessoas te comparam, até mesmo chegar, nossa, mas ela quer invalidar uma outra gata, porque, gente, vamos deixar bem claro. Vamos escurecer, na verdade. Vamos apagar a luz. Vamos apagar a luz e deixar isso bem escuro. Não é porque eu sou trans que eu vou estar isenta de erros. Não é porque eu sou negra que eu vou estar isenta de erros. Não é porque eu sou gorda, eu estou dando um exemplo próprio que todas as pessoas estão expostas a errar
e a se educar e a aprender. Então a gente nunca pode cair no conto do gato de se dar. Como que eu posso dizer a palavra que fugiu agora? Não é marginalidade, é estereotipar e generalizar. Reforçar o estereótipo. Você pega o exemplo de uma pessoa que errou e você acha que toda a classe restante é o exemplo daquilo. Sim. Não, gente, não é isso. A gente tá aqui pra justamente quebrar esse paradigma e desmistificar de que travesti não é bagunça, entendeu? Se ela errou, vamos abrir pra ela aprender. Assim como você também, como uma pessoa cis, branca, preta, o caralho a quatro. Travesti é classe, elegância, amor E excelência, meus amores. E no próximo episódio, na próxima quarta-feira do Café com Aroma de Travesti, nós vamos receber uma ilustríssima convidada, ela que é uma mulher preta, artista, nordestina, e ela vai somar com a gente nesse episódio, tá lindo. Acompanhe as nossas redes, agradecer também a nossa equipe que tá lutando com a gente, fazendo isso tudo acontecer, e também a nossa parceria ao Coffee Lab, esse espaço maravilhoso. E a Isabela Raposeira, você arrasou, entendeu? Muito obrigada, E é isso. gente. E esse é o Café com Aroma de Travesti.